Hoje vamos conversar sobre as questões que as pessoas perguntam, por exemplo, numa interpretação de oráculos, numa compreensão de oráculos. Quando as pessoas começam a aprender, né, a trabalhar com oráculos, eu acho que um dos grandes medos que as pessoas têm é: e se eu não consigo compreender as mensagens? E agora? Como é que nós fazemos? E daí, o que eu faço? Eu não tenho como desenvolver, eu não tenho como buscar, eu não vou poder fazer leituras, eu não vou poder fazer as interpretações, ou mesmo eu não vou poder despertar esse poder interior que nós temos, esse poder oculto, se eu não consigo fazer essa interpretação como deveria ser. Então essa é uma questão, é uma dúvida, é um questionamento que as pessoas têm. E aí, então, eu vou esclarecer um pouco essa questão no seguinte: essa é um assunto muito gostoso, tá? É um assunto muito leve, é um tema muito delicioso, e a gente vai ver que é realmente muito simples de compreender esse processo da interpretação, de compreender essas mensagens. E aí, depois, a gente vai verificar isso. Eu falo sempre que é o seguinte, que quando a gente vai fazer uma interpretação, quando a gente vai fazer um estudo de oráculos, seja qual oráculo for, o oráculo o qual eu dou muita atenção, que é oráculo com cartas, né, que é o oráculo, tanto o tarô, como simplesmente os oráculos, que não é o tarô específico, outros oráculos, que são com as cartas. Mas não somente esse, como todos os outros oráculos, ele tem uma necessidade fundamental, ele tem uma necessidade de ter uma estrutura, certo? Não é, eu não acredito, não posso dizer que eu não acredito, porque eu conheço pessoas que não têm, que têm já essa intuição, como eu falei em outros momentos, tem uma intuição de fazer interpretações, mas eles vão sempre, depois, futuramente, buscar o fortalecimento, tá? Buscar a base. Eu digo o seguinte, que nós temos, principalmente, nós temos 5 pilares, ok? Que são 5 pilares básicos para que a gente possa fazer essa interpretação, tá? Fazer essa interpretação e a, compreender as mensagens que os oráculos nos trazem, ok? Então, são 5 pilares básicos, certo? Que é a base, a fortaleza, a segurança, a autoconfiança e a conexão. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, para que a gente possa compreender, tá, como funciona esse processo. Então, a base, quando a gente fala da base, nós estamos falando principalmente do estudo e da compreensão, certo? Nós, os oráculos, a gente necessita buscar a informação que cada carta nos traz. Nós necessitamos aprender o que cada carta ela quer nos dizer. Uma viagem que a gente faz quando a gente está fazendo esse estudo dos oráculos, das cartas, a gente faz uma imersão, a gente faz uma viagem em cada carta, a gente se identifica com ela, a gente busca informação, e isso faz com que a gente consiga interpretar melhor essa interpretação, a gente consegue interpretar melhor essas informações que cada carta ela quer nos trazer, e consequentemente as informações que elas querem nos trazer quando elas saem juntas, ou quando em determinado momento. Então é constantemente um estudo, certo? E aí eu queria esclarecer o seguinte: existem 2 formas da gente estudar os oráculos. Existem as pessoas que são autodidatas, ok? Eles buscam muito conhecimento e leem, e isso é muito fácil para quem é autodidata, obviamente, né? Porque cada vez que a gente compra um tarô, né?
Eles sempre vêm com o seu livrinho explicativo, existem muitos livros que explicam sobre as interpretações dos oráculos de cartas, tá? Existem muitos livros que falam sobre isso, que explicam sobre isso e tal. Então é muito fácil de a gente ter essa base de informação. Existem pessoas que necessitam também de ter um mentor, de ter alguém que esclareça. Isso pode ser um mentor, uma pessoa, ou uma pessoa mesmo virtual, vamos dizer, alguém que apresenta informações na internet, mas que tem uma linha de raciocínio, que siga uma linha de busca, uma linha de compreensão, porque esse mundo da interpretação, ela é muito abrangente, né? Você pode trabalhar com os tarôs, com a interpretação kármica, com a interpretação de previsão de futuro, como tem algumas pessoas que fazem, e também com a previsão, com o lado terapêutico. Eu, particularmente, gosto, eu acho que tem uma afinidade muito maior no trabalho que eu faço com o lado terapêutico, não ver o futuro e dizer, vai acontecer isso, aquilo, não, mas o que é que pode acontecer e como é que você pode curar esse momento da tua vida, para você buscar as informações, para você se melhorar, para você se tornar uma pessoa melhor dentro desse campo que os oráculos estão mostrando. Então, é basicamente isso. Quando a gente fala da base, é realmente aterrar, é buscar realmente o conhecimento, e esse é um processo que ele é constante, constante. Eu acho que todo bom oráculo, todo bom intérprete de oráculos, e ele busca sempre, sempre e sempre muito conhecimento e muito estudo. A segunda questão, o segundo pilar é a fortaleza. O que é a fortaleza? O que eu quero dizer quando a gente fala em fortaleza? A fortaleza, ela é a constância, ela é a dedicação, é o você nunca parar, tá? É você iniciar, e agora que você começa o estudo, você vai estudar todos os dias, você vai buscar todos os dias essa informação. Você vai, mesmo que você, vamos dizer assim, mas eu só quero buscar só para um autoconhecimento, eu só quero estudar para mim, eu não quero ler um oráculo um dia, mas você tem essa necessidade de fazer de se fortalecer, né, de ter essa constância no teu estudo, não, vou estudar hoje, daqui 2 meses eu vou estudar uma outra carta, um outro arcano, e aí o que acontece? Aí você não faz essa linha constante, né? Porque quando a gente fala desses pilares, tá? A gente está dizendo que eles evoluem, certo? Mas eles vão se complementando um com o outro, constantemente eles vão se complementando, né? E aí, quando a gente fala da segurança, basicamente é, você fazer a prática, porque quando você pratica o que você começa a aprender, você se sente mais seguro, né? Você se sente mais seguro naquilo que você tá fazendo, que você está buscando. Eu queria só dar um exemplo para que isso fique bem claro, por exemplo, quando a gente fala de fortaleza, antes, né, quando a gente falou do tópico 2, eu queria citar isso, e por isso que eu quis dar uma olhadinha para não perder a informação. Eu gostaria de citar, por exemplo, quando a gente está fazendo meditação. Eu medito, né, e são fases, a meditação, ela começa aos poucos, e aí quando você começa a praticar com consistência, todos os dias, e todos os dias, e todos os dias, você vê a melhora, certo? É a mesma coisa que acontece com o estudo do tarô. Você pratica, 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 e você vê a melhora. E se você para, é como se você regredisse, é como se você voltasse a um estágio anterior. Claro que de repente, quando você retoma, você vai de novo recuperar essas habilidades, vamos dizer, essa informação, mas se você é constante, você mesmo acaba se fortalecendo, certo? E aí, quando a gente fala do nosso próximo pilar, que é a segurança,
ela é um complemento dos pilares anteriores, quando você fala que você estudou, você buscou conhecimento e com isso você é, é, e isso é constante, né? A gente pode ver que um complementa o outro. Você, você tem a segurança, e a segurança é como quando a gente aprende a dirigir, por exemplo, né? Eu me lembro que quando eu comecei a fazer a autoescola, que eu comecei a aprender a dirigir, eu morria de medo, pensei, ai meu Deus, como é que eu vou fazer para engatar a segunda, a terceira e pensar no freio, na embreagem, tudo ao mesmo tempo? Quem tem carta de condução sabe como é que é esse processo. E eu ficava desesperada, dizendo, não, eu nunca vou conseguir. E aí você não consegue fazer a baliza. E com o tempo, você vai praticando, 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 e isso faz com que a gente se sinta mais seguro, né? Então, a prática, ela vai nos levar a essa segurança, né? E, consequentemente, ele vai nos dar uma confiança em nós mesmos, certo? Nós vamos sentir essa autoconfiança, essa sensação de que nós somos capazes de fazer. Só que esse momento do despertar dessa segurança que nós temos é um momento muito pessoal. A gente tem uma expressão que a gente usa, talvez algumas pessoas não saibam, né? Eu não moro no Brasil, eu moro fora, eu moro na Suíça, que a gente fala francês, e a gente tem uma expressão aqui que a gente usa, o savoir-faire, que na tradução seria o saber fazer, né? E quando a gente fala da autoconfiança, na verdade, é esse poder de expor a sabedoria de fazer aquilo que você aprendeu. Porque não é necessariamente, não só o que você aprende nos livros, a teoria, mas a experiência que você, como pessoa, que você adquiriu em todo aquele processo, é uma sabedoria tua, específica tua. E a partir do momento que você se sente seguro, que essa informação toda que você tem, se sente seguro para colocar a informação para fora, onde a gente está demonstrando, né, a tua sabedoria, o teu saber fazer aquilo, né, aquilo que você está aprendendo. Eu me lembro quando eu fazia faculdade, né, porque eu fiz faculdade aí no Brasil, eu fiz faculdade, sou formada em bacharel contábil, e eu lembro que na época, muitos anos, e eu lembro que na época nós tínhamos um professor de matemática. Eu lembro que ele era novinho, assim, ele devia de ter os seus 26 anos, assim, uma turma, né, de alunos de 20, 22 anos com um professor de 26, e isso acaba constrangendo um pouco, né, se é um novo na situação. E ele era novo, era a primeira turma dele de matemática financeira, de faculdade, né? Ele já tinha dado aula em ginásio e tal, mas faculdade era a primeira turma dele. E ele sabia, ele estava ali porque ele sabia o que ele estava fazendo, ele não foi contratado à toa. E eu lembro que no começo, quando ele começava a dar as aulas pra gente, ele não sabia nem fazer o mais, assim, ele tinha que olhar o mais e menos para fazer, porque ele tinha uma insegurança, não porque ele ainda não tivesse praticado, ou não porque ele não tivesse o estudo, ou porque ele não tivesse constantemente feito aquilo, porque se ele chegou naquele processo, ele já tinha passado por todo esse caminho, ele já tinha se fortalecido nesses pilares, mas é porque numa classe, numa turma de adultos, né, fazendo uma faculdade, ele ainda não sabia como fazer. E aí, quando passou, eu lembro que passou que uns meio semestre, nem isso, ele já tinha uma autoconfiança, assim, natural, ele tinha uma segurança, ele expunha o saber dele com naturalidade. E esse é o processo da descoberta, na verdade, né? Então, é a mesma coisa que acontece quando a gente faz as leituras dos oráculos. A gente passa por esses mesmos processos de conhecimento na vida, né? Você passa pelo processo, você tem a base que é o estudo, você faz com constância aquilo, não é
um hobby, simplesmente um prazer. Não, ele se dedica mesmo, em constância, você se fortalece naquilo que você está estudando. E aí você busca a segurança. O que que é a segurança? A segurança é a prática, né? Você tem que praticar, você tem que praticar. Porque se você não pratica, quer dizer, é um complemento da consistência, mas é onde você mistura o teu estudo e você começa a botar em prática o que você estudou com consistência. E aí você, consequentemente, você acaba fazendo com que brote de você essa autoconfiança, essa segurança pessoal mesmo, dizer, não, eu sei como fazer, eu sei que eu posso. E quando você fecha todo esse ciclo, o que que acontece? Acontece uma conexão muito grande, certo? Acontece uma conexão onde o processo acaba sendo muito natural, entendeu? Por exemplo, quando eu me lembro quando eu comecei a estudar com uma das minhas mestras, eu não sei se eu posso dizer assim, minha mestra, né? Um dos cursos que eu fiz, ela tinha assim eu adoro ela, né? Ela tem ainda, né? É uma habilidade onde ela vira uma carta, mas parece que antes dela virar a carta, ela já sabe que é aquela carta que vai virar, porque antes ela compreende o processo todo que está exposto ali, ela vê o que está acontecendo e, consequentemente, ela percebe que o desfecho daquela situação é provavelmente tal resposta, e é a carta que acaba virando. Então, essa conexão que acaba acontecendo nesse processo. Então, esse fortalecimento desses 5 pilares, né, essa constância, o estudo, a busca, a prática e depois, no final, essa compreensão dessa sutileza de informações é o que nos dá uma segurança plena e absoluta que todo mundo, todos nós podemos fazer essa interpretação de oráculos. Então, eu não acredito que não exista uma pessoa que não possa fazer, a interpretação. Então, se alguém hoje me perguntar, não, mas eu não posso, daí como é que eu vou fazer? Não, pode, vai depender realmente de você trabalhar com esses pilares, né? E aí, o que eu fiz? Eu trouxe alguns, tá? Alguns, não sei se a gente vai conseguir ver todos, alguns oráculos para a gente poder desvendar um pouco isso. Quando eu falo da base, né? Quando a gente fala da base, que é o início onde tudo começa, é onde a gente começa a estudar, vamos dizer assim, não, eu não quero ter um mentor, eu não quero ter um professor, eu quero estudar sozinho, que foi como eu comecei. É o processo que a gente passa, né? A gente demonstra nas escolas, né? Que é a vida. E foi mais ou menos assim, né? Eu comprei um oráculo, eu vou ler, vou estudar, vou ver como é que é e tudo vai dar certo, né? Mas na verdade eu nem tinha essa consciência na época que existiam oráculos, as cartas, e que o tarô era uma linha dos oráculos. Eu não tinha essa, essa clareza. E aí eu saí comprando tudo quanto é oráculo que aparecia, né? Então eu vou mostrar para vocês, aqui eu trouxe alguns, eu adoro eles, tá? Eu adoro, sou apaixonada por eles. Então eu trouxe alguns assim, primeiro eu vou mostrar para vocês um oráculo, simplesmente oráculo, eu até mostrei já num vídeo um oráculo desse, depois eu vou mostrar como é que eles são, como é que funciona, se por acaso se a gente quiser ser autodidata, né? Então, por exemplo, esse daqui, tá vendo? Ó, esse aqui é um oráculo, tá? Oráculo de Ganesha. Quando a gente compra, atrás ele fala, quer ver? Aqui, não sei se vai dar para ver, mas ele fala, tá vendo? Ó, um jogo de oráculos de 50 cartas, tá? Oráculos de Ganesha é de Angela Harterfield.
né? Ele chama Murmúrios de Ganesha. Então, ele não é um tarô, certo? Ele é um oráculo, que são simplesmente informações, né? Quer dizer, bom, você pode fazer uma abertura normal, fazendo os ciclos da vida, trabalho, amor, presente, passado e futuro, da mesma forma. Mas eu vou explicar, eu já vou falar para vocês quando, né, quando a gente é autodidata, como é que funciona essa diferenciação. Esse daqui é um outro que eu amo, 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 é um oráculo, tá? É de Shushan Movessim e Gemma Sumer. Um pouquinho difícil de pronunciar o nome delas. E ele também é um oráculo aqui, ó. Aqui ele diz, tá vendo, ó, de 48 cartas. Então, quando você vê o número de cartas que tem dentro, você consegue também identificar, porque às vezes alguns autores, eles colocam oráculo em tal, mas não especifica que é um tarô. E aí, quando você vê o número de cartas, você consegue identificar se ele é um oráculo simples ou é um tarô oráculo, né? Ah, esse aqui, ele se chama a mulher sagrada. Eu adoro as mensagens das mulheres, tá? E esse daqui também é um outro oráculo de Daisy Bodin e Julia Bodin, oráculo da feminilidade sagrada. Ele é maravilhoso, lindo, 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 lindo esse oráculo. E ele também aqui, ó, ele também diz 48 cartas. Tá vendo? Então, eles são oráculos. E eu trouxe o tarô, o oráculo tarô. Eu trouxe 2, tá? Pra gente ver, pra gente brincar um pouquinho com eles. Esse aqui é o tarô dos anjos. Acho que todo mundo conhece o tarô dos anjos. Todo mundo que tá um pouco dentro desse mundo dos oráculos adora esse tarô aqui. E quando a gente compra ele, ele diz aqui, ó. Aqui, ó. 78, tá vendo? Um jogo de 78 cartas. Quando na caixinha tá dizendo jogo de 78 cartas, é porque é um tarô. O tarô, ele é composto de 78 cartas. Esse daqui é o tarô do amor. O tarô do amor, ele também tem 78 cartas. Então, aí, olha só, o que acontece? Quando a gente vai fazer o estudo, se a gente vai fazer o estudo do tarô, eu vou primeiro falar para vocês do tarô em si, ok? A gente compra o tarô, né? Aí vem dentro da caixinha, todo tarô é assim, são raros, raros, raros os tarôs que não são assim, ou os oráculos que não são assim, tá? Ele vem o jogo de cartas, né? Ele vem as 78 cartas lá, ok? Tem todas as 78 cartas. E ele vem o livrinho dentro. O que é esse livrinho? Esse livrinho, ele vai explicar como é o tarô, né? Ele vai explicar a base do tarô, os elementais, os 4 elementos, os 4 naipes, as 10 cartas, como até já fiz um vídeo a respeito disso, falando das 10 cartas, as cartas da corte, os arcanos maiores e menores, todos os livros eles dão essa explicação básica, e aí depois eles falam de cada carta, tá vendo? Ó, eles explicam cada carta. E essa teoria, esse conceito, seja do tarô como o outro aqui também, olha, é a mesma coisa, tem o livrinho, né, o tarô dos anjos, ele vai explicar a mesma coisa e também, olha, vai explicar as cartas dentro, tá vendo? Ele vai dar basicamente a mesma explicação sempre, basicamente, tá? Por quê? Porque os arquétipos, né, as significações de cada carta, elas são padrão, tá? O louco, ele vai ser louco em qualquer tarô. O mago vai ser mago em qualquer tarô. Ele não vai mudar. O 2 de ar, ele vai ser um 2 de ar.
Ele vai ser talvez um 2 de espada num tarô, vai ser um 2 de ar, mas é o ar, é a espada, e a significação dela vai ser sempre a mesma. Mas ela é diferente, tá vendo? É bem diferente do outro ali que eu tinha aberto. E qual que é a diferenciação quando a gente estuda os tarôs? Vamos falar bastante dessa base, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Olha que linda. Esse daqui é o tarô dos anjos, né? Então ele tem toda uma história em cima dessa carta. E esse aqui é o tarô do amor. Olha, é uma outra caracterização de cartas, né? Completamente diferente do tarô dos anjos. Tá vendo? E aí o que que acontece? Quando esses autores eles desenham esses tarôs, né? Eu digo sempre que eles canalizam essa informação, porque de algum lugar vem essa beleza toda, né? É uma canalização de amor muito linda dos tarôs. Eles criam arquétipos nas cartas, tá vendo? Eles criam um arquétipo onde cada informação é um complemento à informação básica. Então, essa que é a diferenciação dos tarôs. Senão, não existe diferenciação, senão eles são sempre a mesma coisa. Por isso que eu falei antes que um dos pilares, eu acho que um dos principais pilares, que é a base, é o estudo. Porque a gente tem que estar sempre estudando. Você pode trabalhar uma vida inteira com um tarô só, nada impede isso, tá? E tem muita gente que faz isso. Eu até conheci um senhor, um francês, ele é maravilhoso. O tarô dele já é tão velho, que a gente já não vê mais nem. É uma bolinha de papel, assim, só, né? Você não vê o que tem desenhado, mas ele conhece cada carta e ele não troca aquilo. Acho que deve de fazer uns 30, 40 anos que ele usa o mesmo jogo. E ele tem uma conexão e usa só aquele, tá bom. Então, quando a gente fala da interpretação, então, dos tarôs, a gente tem que sempre ficar muito atenta à base estudar. Você vai trabalhar com o tarô, né? Voltando onde eu estava falando, desculpa, me perdi um pouquinho. Quando você trabalha durante muito tempo com um tarô, aí você diz, não, olha, me conectei com aquele tarô, eu vou começar a estudar, vou começar a trabalhar com ele. Você vai começar a trabalhar com ele, você tem toda a informação básica já, conceituada, você conhece as conexões, o que uma carta quer dizer com a outra, aí depois você tem um esclarecimento, o que aquele esclarecimento está querendo te informar em relação à conexão dessas cartas, é básico. Mas você vai ter que estudar aquele tarô, porque aquele tarô, ele existe outras informações, outros arquétipos que estão fora desse conhecimento básico, né? E é onde é a magia de cada tarô. E aí eu trouxe os oráculos, eu trouxe 3 oráculos aqui para a gente dar uma olhada, que é onde vocês vão entender a diferenciação do tarô e de um oráculo, né? Ele também traz a mesma coisa, né? O jogo, as cartas, né? O jogo e o livrinho de explicação. Tá vendo? Olha. Só que os oráculos, eles não têm a estruturação dos tarôs. Eles não têm o as, o 2, o 3, a rainha, o rei, não. Por exemplo, esse tarô aqui, que é um tarô de 48 cartas, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Por exemplo, eu vou pegar aqui a 4, né? A 4, ela fala meu poder criativo. Ela fala do poder criativo. E aí existe toda uma viagem que a gente vai lá buscar o que esse 4 está querendo dizer, certo? E aí existe toda uma viagem em busca desta informação do que essa carta está querendo dizer. Mas ela nos permite fazer a leitura normal, tá?
nos aconselha lá. A gente pode fazer a leitura presente, passado e futuro, pode fazer interpretação de 3 cartas, pode usar ele como esclarecimento dentro de uma leitura de tarô, tá? Que eu faço muito isso, eu gosto muito de trabalhar com os oráculos, trazendo informações e esclarecimentos durante o jogo. Eu adoro, sou fascinada pelas informações que os oráculos nos trazem durante uma abertura de tarô. Eu adoro fazer isso. Então, esse outro oráculo aqui é a mesma coisa, tá? Você, da feminilidade sagrada, ela tem o livrinho, né? Que nos traz a interpretação de cada carta, tá ok? Olha, ele é lindo, 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 maravilhoso, esse oráculo aqui, né? Tá vendo? E é a mesma coisa, tá? Ele possui lá as suas, eu acho que é 52 que eu falei, né? Esse daqui, 48 também, não é? Ela tem, cada carta, ela tem a sua interpretação. Então, a gente vai abrir lá, por exemplo, uma carta, né? A 47, ela fala da alma celeste, que é a conexão com a sua essência. Aí você vai lá no livrinho, lá no 47, e busca essa conexão e vai interpretar o que essa carta está querendo dizer e fazer toda essa leitura, tá vendo? O que acontece? Qual que é a diferença entre os oráculos e o tarô de oráculos? Porque quando você estuda os tarôs, mesmo que você não faça um estudo aprofundado das características desse autor, a base é a mesma. Isso não vai mudar. As informações a mais, os arquétipos a mais, ele vai te auxiliar exatamente numa informação a mais naquele jogo, né? Mas, em compensação, quando a gente está fazendo uma leitura com oráculos, ou quando a gente está fazendo um esclarecimento com oráculos, né? A gente tem duas opções. Ou a gente se aprofunda realmente, faz a viagem em cada carta e compreende ela a 200% o que ela está querendo trazer com as informações. Ou, o que acontece muito, eu vejo muito, apesar de a gente conhecer, a gente lê a informação, tá? Porque para evitar que você se confunda também, né? Porque é muita informação, né? É muita informação. Por isso a necessidade do estudo constante. Eu trouxe mais um oráculo aqui, que eu amo ele, né? Que é o que eu tinha dito. Ele também, ó, tá vendo? Ele é lindo, 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 tá? É o Murmúrios de Ganesha. E é a mesma coisa, tá? Nós temos as cartas, a gente tem a informação e aí a gente pode fazer essa viagem em cima de cada carta, ok? Às vezes pode acontecer, eu já vi alguns oráculos que eles têm uma ligação muito grande com o tarô, você pode até dizer, olha, esse aqui tá um pouco representando o imperador, tá representando o louco e tudo, mas na maioria das vezes é uma viagem realmente completamente diferente, certo? Porque quando você fala de murmúrios de Ganesha, você tem toda essa cultura diferente, essa maneira de pensar diferente. Quando você está falando da feminilidade sagrada, é toda uma viagem dentro dessa descoberta feminina, dessa descoberta sagrada feminina, que eu sou simplesmente apaixonada, eu adoro, tá? Eu adoro mesmo. E esse daqui também, quando a gente fala também da mulher sagrada também, é uma história que a gente vive, tá? Quando você começa a estudar cada carta, que você faz essa imersão dentro desse oráculo, você faz uma viagem, é realmente alucinante. E aí, por que eu trouxe esses oráculos e essas cartas e tudo, e falei tanto a respeito disso, para que a gente possa compreender que as informações elas não vêm aleatoriamente. Quando a gente fala se é possível realmente fazer leitura de tarô, é possível, claro que é possível. A informação ela vai vir sim, para 100% das pessoas que se dedicam a estudar o tarô, se dedicam a estudar os oráculos. Isso, como eu torno a falar, eu estou falando das cartas,
Mas quem trabalha com os oráculos, com os búzios, existem toda uma imensa, uma infinidade de interpretações, de posições, de colocações. Então, essa é a magia dos oráculos, é você compreender, é um estudo constante, constante mesmo. E isso é o primeiro pilar e é o fundamental para que a gente possa fazer essa viagem, para que a gente possa fazer essa conexão, né, com os oráculos. E o que eu queria falar agora, que me veio, é o seguinte, exatamente, quando a gente começa a fazer esse estudo, quando a gente começa a se dedicar, buscar essa informação, a fazer essa viagem em cada carta, eu acho que isso é um pouco natural, né? Porque quando você lê uma informação, você busca a conexão com você mesmo dessa informação, né? Então você vai estudar uma carta e você busca na tua vida aonde aquela informação esteve presente. Em que momento da tua vida você passou por aquilo ali, ou em que momento você de repente pode ter passado, ou se de repente você não passou, mas poxa, de repente meu filho, meu marido, minha esposa, meu vizinho, minha mãe, olha, já vi isso aqui, estou entendendo o que essa mensagem está querendo dizer. Mas se a gente consegue fazer essa conexão conosco, em primeiro lugar, antes de fazer com outros, fazer conosco isso, é onde a gente começa essa descoberta, essa interiorização, essa descoberta de quem nós somos, de onde nós estamos. Você analisar realmente quando você realiza a vivência de cada uma dessas cartas, é onde a magia começa a acontecer, de dentro para fora. Porque eu acho que a magia é exatamente essa, né? Quando ela acontece de dentro para fora. Então, vamos lá. Uma resposta. É possível, sim, compreender as cartas, as mensagens dos oráculos. Eu afirmo isso a 100%. Mesmo que você seja um autodidata ou que você busque uma mentoria, tá? Você busque um suporte, um grupo, ou de uma forma ou de outra, é possível se nós conseguirmos realmente fortalecer, estabilizar e fazer essa ligação, esse ciclo desses cinco pilares que eu falei para vocês hoje, tá? Eu penso assim a 100%, a 100%. Seja autodidata ou seja através de um mentorado. Vocês conseguem sim, certo? Então, eu acho que a princípio é isso que eu queria trazer como informação hoje. Eu espero que eu tenha sido clara em relação a essa questão dos pilares. A informação principal que eu queria trazer, que é essa, né, que nós somos sim capazes de interpretar e somos sim capazes de despertar essa luz interior, esse poder de autoterapia. Eu penso que o tarô ele é uma autoterapia, é uma descoberta interior. Nós somos sim capazes, todo mundo é capaz, e que basta se dedicar, estudar e se encantar pelo tarô. Eu sou completamente apaixonada por ele. Então, olha, vou ficando por aqui. Grande beijo no coração. Tchauzinho. Obrigada.